A paz do Senhor, todos. Damos graças a Deus, né? Podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. Maravilha. Como é bom adorar a Deus, né, irmãos? Como é bom a gente glorificar a Cristo. É o que a gente sempre fala e o que foi falado aqui nesta noite. Quanto mais a gente vai conhecendo a Cristo, irmãos, mais dá vontade de glorificá-lo, mais dá vontade de exaltá-lo. Essa é a forma de como Deus trabalha nas nossas vidas. O mundo não glorifica Cristo porque não o conhece. E nós o glorificamos porque o conhecemos. Porque ele se fez conhecer. Por isso nós temos essa disposição, esse ânimo, essa alegria no coração, né? Uma noite de domingo fria, um dia às vezes até meio atribulado, mas o nosso coração ferve de alegria de estar com esse Jesus tão bom, tão maravilhoso, tão santo, né? E como foi cantado aqui nesta noite, para sempre ele será santo. Ele é santo por toda a eternidade. Isso é bom saber, irmãos. Um dia nós estaremos com ele. Vamos deixar tudo essa terra, todos esses problemas, todas essas lutas que passamos, e vamos estar com ele. Isso não vai demorar. Em breve, muito em breve, nós vamos estar com isso que é santo, 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 por 3 vezes. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Aos Hebreus. Um domingo desse, o evangelista Sérgio pregou em Hebreus. Aí depois, numa quarta-feira, eu preguei sobre Hebreus. No dia que o Sérgio pregou sobre Hebreus, eu ia pregar. E hoje a gente sentiu de Deus de falar em Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, tá bom? Hebreus 2, vamos ler os primeiros 4 versículos. Lá para o final, próximo a Pedro, tá, irmãos? Lá para o final, próximo a Pedro, próximo a Tiago. Acharam? Está ali também, tá bom? Vamos ler. Versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Oremos. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez nós clamamos ao teu nome santo, rogamos por sua graça bendita, pela sua infinita misericórdia, ao Senhor que é santo, 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 ao Senhor que é glorioso e maravilhoso. Contamos com a sua presença mais uma vez, que o Espírito do Senhor venha orientar nossos corações através da sua palavra, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a compreender como que o Senhor é santo, como que o Senhor é maravilhoso. Fala conosco, ó Deus, e o nome de Jesus Cristo certamente será glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. O título desse sermão é Não Negligencie a Sua Salvação. Hoje a gente vai ver aqui na carta aos Hebreus, irmãos, a importância da nossa salvação. Como que a nossa salvação é a coisa mais importante nas nossas vidas. Nada neste mundo, irmãos, é tão importante quanto a nossa salvação. O ser humano pode ter o mundo todo, ele pode ganhar o mundo todo. E o próprio Jesus falou isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder sua salvação. O próprio Jesus falou. As pessoas ganham mundo, ganham fama, ganham glória, ganham poder, ganham autoridade. E no final da vida, irmãos, fica velho, fica cansado, cheio de enfermidades, né? Às vezes, olha até para a geladeira cheia de alimento, não pode comer nada. Nós conhecemos casos que tem pessoas que morreram sem poder tomar nem mesmo um gole d'água, uma gota d'água, por causa do tipo de enfermidade que ela teve. E ela passou uma vida toda de arrogância, de orgulho e de vaidade, porque ela não sabe o que é salvação. Porque, infelizmente, irmãos, os homens, eles estão com a mente voltada para a terra. A nossa natureza humana, a minha e a sua natureza, a nossa natureza, ela tem a tendência a voltar somente para as coisas da terra. É natural. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito, porque o Espírito nos faz nós pensarmos no céu. O Espírito faz nós meditarmos na sua palavra e entender a importância da salvação. Isso é o bem mais precioso que existe nessa vida. Nada é mais precioso do que isso. Então, o escritor aos Hebreus, nesses 4 versículos, ele fala sobre o perigo da negligência, de negligenciar a salvação. Porque eu até mesmo falei, quarta-feira passada, sobre a perseguição que os cristãos hebreus estavam sofrendo. Grande perseguição, irmãos. E muitos estavam titubeando, muitos estavam às vezes fraquejando. No meio dessa perseguição estava tendo muitos falsos profetas, que estavam dizendo que a questão da salvação não era assim. Entravam muitos falsos profetas, e fora as perseguições que estavam acontecendo. E nisso muitos irmãos estavam até olhando para trás. Por isso que nós vamos achar vários versículos aqui em Hebreus que falam olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tem muitos versículos que nos incentivam realmente a olhar para frente. E aqui o escritor aos Hebreus, logo no início que ele começa a escrever a carta, ele já entra falando sobre o perigo da negligência da salvação. Como nós corremos risco se nós negligenciarmos a nossa salvação. E no capítulo 1 e 2, o autor discorre, irmãos, amplamente sobre os seres angelicais. Ele começa falando sobre a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos. Como que Jesus é superior aos anjos? E depois ele discorre o livro falando sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés, a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes, e assim o escritor vai mostrando para os cristãos hebreus, os hebreus que se converteram ao cristianismo, que aceitaram Jesus e que são hebreus, mostrando que Jesus é superior a toda aquela formação da lei, aquele sistema judaico de salvação que eles achavam que seriam salvos por aquele sistema judaico. Ele vai mostrar que Jesus Cristo é superior a tudo isso e que eles não poderiam negligenciar a sua salvação. É isso que a carta aos Hebreus está nos orientando. Então, ele nos exorta, irmãos, para nós ficarmos atentos, melhor ficarmos atentos pela nossa salvação em Cristo Jesus, porque é Ele que consumou a obra na cruz, pelos nossos pecados. E não podemos tirar a visão dele. Não podemos deixar de olhar para Jesus. Em hipótese alguma, em momento algum, das maiores perseguições que estivermos passando, nas maiores provações e dificuldades da nossa vida, não podemos tirar a visão de Jesus. Nem que a gente vai arrastando, mas não podemos tirar a nossa visão de Jesus. Ele vai mostrar aqui, irmãos, que Cristo é superior em tudo, em tudo. Já que Cristo é superior em tudo, ele começa no versículo 1 dizendo, portanto, ou seja, preste atenção, este portanto aqui, irmãos, no versículo 1, portanto,
significa preste atenção naquilo que eu já falei. Por isso nós devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para nós não nos desviarmos dela. Portanto, preste atenção. O que eu já falei no início do capítulo 1, tudo que eu falei no capítulo 1, vocês prestem atenção, para vocês ou nós não desviarmos da verdade que foi falada. O escritor falou, irmão, sobre a superioridade de Cristo junto aos anjos. Como que Cristo é superior aos anjos? Ou seja, a exaltação de Cristo mencionada no capítulo anterior. Cristo ele é superior aos anjos. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Portanto, ele diz, preste atenção. Porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele fala no capítulo 1, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, preste atenção. Porque ele criou o mundo. Então, preste atenção. Portanto, preste atenção. Cuidado com a sua salvação. Com tudo que você aprendeu, ele é o Filho de Deus, ele é o Criador do mundo, ele é sustentador de todas as coisas. E eu estou mostrando aqui para vocês nesta noite, o escritor está dizendo para nós, que ele, Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Porque os anjos são criaturas. Mas o Filho de Deus, ele é o Criador. Portanto, preste atenção. Nós somos exortados, irmãos, constantemente sobre estes fundamentos. Assim nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus. Constantemente somos ensinados as Escrituras. E nós devemos guardar no nosso coração, bem guardado, como um tesouro, irmãos. Com a coisa mais preciosa desta vida, é o que nós recebemos, que é a salvação em Cristo. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, a 2 minutos, até meia-noite, amanhã. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos se estaremos aqui, irmãos. Quantas pessoas partiram neste momento sem a sua salvação? Portanto, preste atenção em tudo que você tem ouvido sobre a questão da salvação, sobre a vida de Cristo. Quem é o Senhor Jesus? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Preste atenção, portanto, tome cuidado com tudo isso. E prestar atenção, irmãos, significa ouvir cuidadosamente, ouvir e colocar em prática, como disse o apóstolo São Tiago, que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas ouvir, irmãos, e colocar em prática, prestar atenção naquilo que ouvimos na casa de Deus, a palavra de Deus, guardar no coração e aplicar nas nossas vidas, irmãos, para glorificar este Cristo maravilhoso. Esse Jesus santo que nós cantamos aqui nesta noite, esse Jesus que vela pela nossa salvação, além dele ter nos salvado, irmãos, ele vela pela nossa salvação, ele protege a nossa salvação, ele guarda a nossa salvação. Ele não só nos salvou, mas ele continua nos guardando todos os dias e nenhum mal vai nos tocar. Portanto, preste atenção na sua salvação. Há uma grande e urgência necessidade disso tudo. Há uma grande necessidade disso tudo. Porque no próprio versículo 1 ele diz, portanto, convém nos atentarmos com mais diligência. Por quê? Para as coisas que nós já temos ouvidos, a parte B, para que em tempo algum nos desviemos dela. Em tempo algum. Por quê? Para que em tempo algum nós não viemos desviar dela, das verdades, se desviar daquilo que nós aprendemos. Ou seja, a falta de atenção em quem é Jesus, a falta de atenção de olhar para Jesus, vai nos desviar dele, irmãos. Se nós tirarmos a atenção em Jesus, nós iremos nos desviar dele. Por isso que o autor, ele fala, olhando para Jesus, eu gosto muito desse versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando nós tiramos os olhos do nosso Salvador, nós vamos nos desviar. É isso que o autor está dizendo.
Em vez de ficar olhando para os problemas, para as lutas, para os problemas, para as perseguições, para falsos mestres, falsos ensinos, problemas do mundo, nós devemos olhar para Jesus, que nunca errou, que nunca falhou, que é perfeito, que é santo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da sua intimidade com Ele, aquele que te preserva, aquele que te guarda, aquele que te abençoa. Pois um navio sem uma âncora, irmãos, certamente desviará de sua rota. E precisamos estar seguros na verdade da supremacia de Jesus. Entender que Jesus é supremo e que Ele é como uma âncora do nosso navio. Ele é uma bênção para as nossas vidas, irmãos, e o mundo não sabe disso. Ou iremos desviar para as correntes do mundo, da carne e do diabo. Ou nós vamos desanimar de servirmos a Deus. Ou não teremos mais alegria de louvar a Ele como nós louvamos aqui nesta noite. Ou não teremos mais prazer porque vamos nos desviar. A correnteza do mundo pode nos levar. O escritor aos Hebreus está dizendo isso para os cristãos. Hebreus, porque, olha só, você pode ser levado pela corrente do mundo. Você pode ser levado pela corrente da carne. Ou pelas correntezas do diabo, que esta é a função de Satanás, irmãos, destruir a nossa fé, destruir a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa intimidade com Jesus, fazer nós desacreditar que as Escrituras é verdade, como a irmã Clarissa cantando falou sobre que os ímpios não examinam as Escrituras. Essa é a função dele, atirar seta no nosso coração, na nossa mente, para que a gente esqueça a salvação em Cristo Jesus, para que nós não nos desviemos dela, porque o mundo está sendo levado, irmãos, pela correnteza, por Satanás, mas nós não, nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, que mesmo no caminho apertado, mesmo no caminho de espinho, o caminho justo, um caminho, uma porta estreita, mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, guardar a nossa fé, guardar o nosso ânimo, Ele é poderoso para guardar a nossa vida na pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É confiar no Senhor. A palavra desviemos no grego, irmãos, tem a ideia de escorregar. É de escorregar, uma coisa que está em pé, de repente, ou ele escorrega, ou de repente ela tem um sentido como uma flecha que se escorrega numa aljava, ou ela escorrega no seu estojo, é como se estivesse escorregando, ou uma neve escorregando de um monte, ou quando a comida desce pelo tubo respiratório, causando asfixia, é escorregar, desviar é escorregar, é aquele que está em pé e ele escorrega. Então nós temos que ter cuidado com isso para nós não escorregarmos. E isso acontece com muita facilidade, irmãos. Isso é muito fácil de acontecer com qualquer um de nós. E para se desviar disso, basta não fazer nada, irmãos. Para nós nos desviar, basta nós não fazermos nada, é só não fazer nada, e tudo começa de uma forma lenta, de uma forma comum, vai desviando um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, por causa de uma luta que vem, um probleminha que vai dali, daqui um pouquinho vai desanimando, e vai desviando, e vai se escorregando, porque vai olhando para os problemas. Se Davi não olhasse para Deus, e ficasse olhando para o tamanho de Golias, ele não conseguiria destruir Golias. A verdade é que Davi olhou para Deus, e deixou Golias lá, prostrado no chão, no nome do Deus dos exércitos de Israel. Tanto, irmãos, que nós podemos olhar que todo o povo de Israel, ele atravessa o Mar Vermelho, no meio do mar, parede da direita e parede do mar da esquerda, o povo de Israel atravessando. A Bíblia diz que os egípcios intentaram atravessar, mas eles não conseguiram atravessar, e o mar
foi engolido. Por quê? Porque os egípcios viram com os olhos carnais. Eles pensaram, o povo hebreu pode atravessar, nós também podemos. Só que eles não entenderam que o povo hebreu estava atravessando pela fé no Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus. É o mesmo Jesus que nós servimos. Então nós temos que ter bom ânimo. O que é preciso, irmãos, para fazer, para se desviar? É só não fazer nada. É só deixar de fazer. Não ore, não leia a Bíblia. Esqueça a Bíblia. Coloca a Bíblia em cima do guarda-roupa, deixa ela para lá, passa meses, passa anos, esquece da Bíblia. Esquece de orar, levante hoje, amanhã de manhã, não ore, passa o dia todo, não ore, à noite entrou, você não ora, entrou na terça de manhã também, você não ora, deu à tarde, você não ora, à noite passou também na terça-feira, você não ora, na quarta, mesma coisa, passa a semana toda, passa 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, você vai ver como que você vai desanimando. Você tem experiência disso. Basta não fazer nada, não ter prazer de vir na casa de Deus, não ter prazer mais de ouvir a palavra de Deus. Basta não fazer nada. E vamos desviar com muita tranquilidade, sabe, irmãos? Às vezes nós preferimos mais os nossos colegas do que os irmãos em Cristo. Às vezes preferimos muito mais as nossas casas do que a própria casa de Deus. Temos mais prazer em ter com os amigos lá do trabalho, das festas, de não sei de onde, de que estar reunido com os irmãos em oração e ouvindo a palavra, adorando e glorificando a Deus. Basta não fazer nada que nós vamos nos desviar com muita facilidade. Por isso que bem mais aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Aquele que ouve a palavra de Deus e executa. E tem prazer de estar na casa de Deus. Griffith Thomas, um teólogo, ele falou uma frase certeira. Ele disse, entre aspas, a proteção contra o desvio é ter Cristo como a âncora e o leme da vida. A âncora nos manterá na verdade, enquanto o leme nos guiará pela verdade. Você tem Cristo como âncora e como leme da sua vida? Quando as coisas estiverem tudo turbulento na sua vida, Jesus é sua âncora. Ele vai te fixar, Ele vai te guardar. E quando você precisar ser guiado, ser orientado e continuar a sua jornada, libere a âncora novamente, que o leme da vida, que é o próprio Cristo, vai te guiar pelas jornadas, pelas veredas do caminho desta vida. Ele só vai te colocar aonde que o nome dele será glorificado, porque ele é o leme da sua vida, da sua embarcação. Ele vai te guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Ele é o Senhor da sua vida. Então não temas, como disse a palavra de Deus, pequeno rebanho. Você tem Cristo como âncora da sua vida e como leme? É necessário que você tenha Cristo como âncora e como leme da sua vida. Porque como vamos escapar? Porque como vamos escapar? No versículo 2 e versículo 4, ele apresenta como vamos escapar se nós não atentarmos. No verso 2 ele disse, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Vejam bem, a mensagem aqui foi transmitida por anjos, porque a palavra pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O que o escritor aos Hebreus quer dizer aqui, irmãos? Porque a lei ela foi entregue a Moisés pelas mãos dos anjos. Quando nós lemos lá em Deuteronômio 33, 2, o texto diz o seguinte, o Senhor Deus veio do monte Sinai e com ele vieram milhares de anjos. Quando Deus entrega a lei ao povo de Israel, e lá no monte Sinai, a Bíblia diz que os anjos vieram, e Deus deu autoridade aos anjos. E os anjos, então, entregam a lei a Moisés. Entrega a lei ao povo de Israel, aos anjos que tiveram isso. Ou seja, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ou seja, a lei mosaica foi firme e severa, pois tudo que foi contra recebeu punição. Se essa lei que os anjos for entregue para os anjos,
ela recebeu punição aos desobedientes. Aqueles que retrocederam, entregue pelos anjos, recebeu uma justa retribuição. É para nós tomarmos cuidado, é um alerta. Ou seja, quem não seguiu a mensagem, não foi obediente, recebeu o castigo que merecia. A lei chegou até a eles, mas os desobedientes receberam o castigo. E olha que quem entregou a lei foi os anjos. E os hebreus, como eu disse aqui no início, ele mostra que Jesus é superior aos anjos. Mas foi os anjos que entregaram a lei. E se os anjos que entregaram a lei, eles receberam o castigo, o fato é que, irmãos, a superioridade de Jesus aos anjos tem aplicação transformadora. E devemos considerar a exortação. A lei exigia ser levada a sério. No Monte Sinai, ninguém podia se chegar no Monte Sinai, irmãos. E uma lei que ainda não tinha entrado o tempo da graça. A coisa era tão séria quando a lei chegou a Moisés no Monte Sinai, que Deus disse para Moisés: olha, Moisés, não permite que nem os animais, nem jumentos, animais algum, homem, criança, ninguém, lavem as roupas de vocês todas, porque amanhã vou entregar a lei a vocês. Ninguém pode se aproximar do monte. Ninguém pode tocar no monte, porque se tocar no monte vai morrer. Havia um castigo diante da lei de Deus se alguém desobedecesse. A Bíblia diz que Deus desce no céu. Houve uma nuvem sobre o monte Sinai. Houve um sonido de trombeta muito forte, que ela ia aumentando aceleradamente. O sonido de trombeta acontecia e Deus falava com Moisés frente a frente, cara a cara. A Bíblia diz que o monte Sinai estremecia e os anjos desceram no meio do monte e a lei foi dada a Moisés para entregar o povo de Israel. Olha o tamanho e o poder da autoridade de Deus sobre entregar uma mensagem ao seu povo, a sua responsabilidade, irmãos. Que nem mesmo animal poderia tocar no monte porque morreria, devido à verdade que estava ali na lei de Deus. A sinceridade de Deus, a lei exigia que deveria ser levado a sério. A palavra de Deus, ela precisa ser levada a sério. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Não ouvi-la simplesmente por ouvi-la e não colocá-la em prática. E é muito mais perigoso, irmãos, ouvir e não praticar. O escritor lhe continua: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Aí ele fala no versículo 3, como escaparemos nós? Como escaparemos nós, no verso 3, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como? É uma pergunta, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Se a palavra vinda por meio de anjos deve ser levada a sério, irmãos, assim devemos levar mais a sério ainda a palavra que veio por meio do Filho de Deus. Aprendemos que o Filho é superior aos anjos, sendo assim, a sua mensagem deveria ser muito maior. A mensagem de Jesus é maior do que a mensagem dos anjos. Então, como escaparemos do castigo se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Se havia castigo de uma mensagem entregue pelos anjos, o que vai acontecer, irmãos, se nós negligenciarmos uma mensagem que vem pelo Filho de Deus? A lei trazida por anjos não é maior que a palavra da graça trazida por Cristo, irmãos. É isso que o escritor aos Hebreus está nos ensinando aqui. A lei, ela não é superior à graça. Se eles rejeitaram a lei que foi dada pelos anjos e houve castigo, quanto mais agora, se eles rejeitarem a palavra vindo pela graça através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quanto maior será o castigo pela negligência. A sua condenação é maior se a palavra for negligenciada. A palavra grega traduzida para negligenciarmos é amelesantes. É uma palavra grega bem estranha, amelesantes. E ela também é usada em Mateus 22, versículo 5, sobre aqueles que desconsideraram o convite da ceia das bodas. Eles não lhes deram atenção.
o Senhor mandou convidar muitos convidados para a ceia do seu filho. E as pessoas não deram atenção, não se importaram. E o homem entrou no meio daquela festa com as vestes que não eram nupciais. E dentro daquela festa, o dono da festa perguntou para ele: vem cá, meu amigo, como que você entrou dentro dessa festa sem as roupas nupciais? E ele não teve resposta, porque ele não estava vestido com as roupas corretas para participar da ceia da bodas do seu filho que estava para se casar. A Bíblia diz que ele foi sido lançado fora e foi lançado nas trevas exteriores, porque ele não estava preparado, irmãos. Então, ele teve oportunidade, ele ouviu a verdade, ele recebeu o convite para participar das bodas do seu filho, mas ele ignorou, ele não quis, e ele achou que ele ia poder participar da festa de qualquer jeito, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo recebido a palavra. Ele ignorou, ele negligenciou, e ele entrou então dentro da festa. Lá dentro, ele falou: aqui você não pode ficar, porque as suas vestes não são corretas para estar aqui nas bodas do casamento do meu filho. Isso é um sinal para nós, irmãos, que nós devemos estar correto diante de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O escritor está falando aqui para crentes, irmãos. Ou seja, tiveram a oportunidade, mas eles preferiram ignorar. Esses homens preferiram ignorar e não desconsiderar a oportunidade. Eles preferiram ignorar, fazer-se de surdo. Isso aqui não é para ímpios, irmãos, ele fala para aqueles que seguem na fé. Porque o perigo não é negligenciar, irmãos, o perigo aqui é rejeitar. Porque o ímpio, ele rejeita. E nós que estamos ouvindo, nós corremos risco de negligenciar. Então o perigo aqui não é rejeitar, mas é negligenciar a salvação. É ouvir e ser negligente. Por isso que o título é O Perigo da Negligência. Como escaparemos? Qual é o caminho que vamos escapar se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? A carta aos Hebreus foi escrita para encorajamento e avisa aos crentes desmotivados, entender que ele participa de uma grande salvação. Foi escrito para aqueles que negligenciaram uma caminhada permanente com Jesus Cristo, irmãos. Uma tão grande salvação, eles negligenciaram, não se importaram por ser uma tão grande salvação. Quando algo é grande, naturalmente prestaremos mais atenção a isso. Se não negligenciarmos, se não considerarmos algo grande, deixamos de lado e não nos comprometemos. A palavra tão expressa uma profundidade incomensurável, uma tão grande salvação. É um lembrete marcante do que Deus proveu em Cristo para nós. Nós participamos de uma tão grande salvação. Foi que o escritor João, capítulo 3,16, disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus foi imensurável. Foi tal que nós não compreendemos. Ele deu o Filho para nos salvar. E como agora vamos negligenciar uma tão grande salvação por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das provações que estamos passando aqui nesta vida? Queremos que tudo seja resolvido muito rápido. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Assim, se negligenciarmos algo, provavelmente não consideremos que ela é grande. Porque quem negligencia a salvação, ela não se torna para ele grande, irmãos. Ela só é grande para aqueles que não negligenciam, para aqueles que amam o Salvador Jesus Cristo. Contudo, nossa salvação ela é grande porque somos salvos por um grande Salvador. Por isso que ela é grande. Porque nós temos um grande Salvador, irmãos. Igual o evangelista Sérgio, logo no início, ele disse que somos valentes, porque nós temos um grande Salvador. A salvação é grande porque somos salvos por um grande preço, um grande custo, irmãos. Por isso que a salvação, ela é grande.
A salvação é grande porque somos salvos de um grande pecado e de uma grande punição. Todos estávamos perdidos, todos estávamos distanciados, todos nós estávamos totalmente arruinados, mas houve um grande perdão pelos nossos grandes pecados que cometemos contra Deus. E agora, como vamos negligenciar uma tão grande salvação? Uma salvação que abrange todo o universo, toda a glória, é levado para toda a glória de Cristo, uma salvação que tem o poder para salvar toda a criatura humana, trazê-la ao seio de Deus, porque esse é o projeto de Deus, é uma grande salvação na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Então ele faz a pergunta: como escaparemos nós? Como que nós vamos escapar, irmãos? Quem negligencia essa salvação, não tem outra salvação, não há outro caminho, não tem outro sacrifício, esse é o sacrifício único. Então, irmãos, quem negligencia essa salvação é porque nunca vê a grandeza de Cristo por trás dela. Não consegue ver a beleza de Jesus, não consegue ver a grandeza de Cristo através dela. Salvação para muitos, irmãos, infelizmente, do jeito que se prega, é receber algo. Eu sou salvo e eu estou lá na igreja para receber, eu estou lá na igreja porque algo vai acontecer comigo. E muitas pessoas falam: eu estou cansado porque Deus não me vê, Deus não me dá nada. E o evangelho para muitas gente é receber algo, estar na igreja para receber. E nós não estamos na igreja, ou não somos igrejas para receber, irmãos. Nós somos igrejas para dar glória, para dar louvor, para dar honra ao grande Deus, porque nós fomos salvos por uma grande salvação na pessoa bendita de Jesus, e nós não podemos negligenciá-lo de forma alguma. Então nós não estamos na igreja para receber, estamos aqui para dar algo. A salvação foi anunciada pelo Senhor, irmãos, e foi nos confirmada depois, no próprio versículo 3, ainda na parte B. O Senhor anunciou e foi nos confirmada por Ele. Ela foi falada pelo Senhor Jesus e confirmada por testemunhas oculares pelos que a ouviram. Os apóstolos acompanharam, irmãos, toda a trajetória de Jesus, eles conviveram com Jesus, eles foram testemunhas oculares, eles comeram com Jesus, conviveram com Jesus, andaram com Jesus, noite e dia, fizeram a obra ao lado de Jesus. Então foi confirmada pelo Senhor, por aqueles que a ouviram. No verso 3, na parte B, foi confirmada, anunciada pelo Senhor. O Senhor Jesus, Ele anunciou essa grande salvação. Então, isso é sério para nós. Sabemos, irmãos, da nossa grande responsabilidade de termos diante de Deus pela nossa grande salvação. Nenhum de nós é mais inocente diante de Deus. E ele encerra, então, no verso 4, dizendo o seguinte: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Continua fazendo a pergunta, encerrando esta pergunta: como escaparemos nós? Como vamos escapar? Deus testificou com eles com sinais, com maravilhas, com milagres, com os dons do Espírito Santo. Deus, irmãos, Ele tem o prazer de confirmar a sua palavra com sinais, e isso de acordo com a sua vontade, não por vontade do homem. O povo de Israel, irmãos, foi o povo que mais viu milagres neste mundo, em compensação foi o mais negligente. Eles viram o mar se abrindo, as cordonizes que vieram ao deserto, não faltou água que foi tirada da rocha. Primeiro aconteceu as 10 pragas lá no Egito, a qual fizeram eles ser libertos da mão de Faraó. Muitos sinais e maravilha, e foi o povo mais negligente, o povo mais endurecido. Por isso o escritor está dizendo, testificando também Deus com eles, com os judeus, com os hebreus, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Ou seja, eles não estão enganados. Eles viram a glória de Deus, eles viram o louvor de Deus, e agora estão negligenciando uma tão grande salvação. É o perigo de vermos os sinais, irmãos. E os sinais são, a intenção dos milagres e os sinais é para convencer o homem dos seus erros, irmãos. Vejam que esses sinais são distribuídos pela vontade do Espírito Santo, irmãos. E milagres não podem ser produzidos e criados pelo homem. É na ação do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, o poder do Espírito Santo, é que faz os milagres acontecerem na igreja.
cura, salvação, libertação, transformação, para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa igreja de hoje, irmãos, que estão se fazendo muitos falsos sinais, falsos milagres, falsos ensinos, estão produzindo falsos milagres para que o povo venha encher as igrejas. E não acontece um milagre verdadeiro em que o Senhor Jesus é glorificado. Porque a intenção é ganhar dinheiro, a intenção é ganhar fama, a intenção é ser aplaudido. Estes sinais aqui é para a glória de Deus, é pela ação do Espírito Santo, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E nós entendemos que a nossa salvação é grande. E como escaparemos nós? E hoje nós vemos aí, irmãos, tantos falsos profetas, tantos ensinos, torcendo as Escrituras, como disse o apóstolo Paulo, enganando multidões de pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a Bíblia, as pessoas sendo enganadas, as pessoas querendo esses tipos de evangelho. Mas aqui não, ele disse, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. É o Espírito quem faz essa obra, irmãos, não é homem. Não é nós produzirmos sinais para trazer as pessoas para a igreja. As pessoas têm que vir para a igreja pelo poder do Espírito Santo, pela transformação interna, de dentro para fora, não para eles verem, não para eles serem glorificados, não para o homem ser exaltado, mas para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Então, irmãos, no tempo do Antigo Testamento, quem desobedecesse à lei de Deus certamente era castigado. E era uma lei dada por anjos. Era uma lei dada por os anjos. Hoje muitos pensam, irmãos, que podem escapar das mãos de Deus. Há muitas pessoas que pensam, sendo uma mensagem dada pelo seu próprio Filho Jesus na cruz, sendo que a mensagem de Jesus na cruz, irmãos, é a mensagem sangrenta do Filho de Deus. E as pessoas pensam que podem escapar das mãos de Deus, acham que Deus não está vendo o que elas fazem, querendo enganar a si próprio, porque nós vivemos na graça, irmãos, e não significa que podemos fazer o que nós queremos. Estamos na graça, agora temos liberdade, vamos fazer o que a gente quer, o que a gente bem entende, ninguém tem nada com a minha vida, não é bem assim. A Bíblia diz que aqueles aos quais muito é dado, muito também lhes será cobrado, e seremos cobrados, e Deus vai cobrar de nós, porque nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento, irmãos. E é muito mais fácil seguir as correntezas do pecado, irmãos, e se desviar, mas é muito difícil voltar para a verdade. Por ser apertado, Jesus disse, o caminho que conduz à vida eterna, são poucos que entram por ele. Mas por ser larga e espaçosa o caminho que conduz à perdição, Jesus disse, são muitos que entram por ele. A porta larga, o caminho largo é mais fácil. A porta estreita, o caminho estreito é muito mais complexo, é muito mais difícil. No caminho estreito tem espinhos para nós pisarmos, tem serpente para nós enfrentarmos, escorpiões para nós enfrentarmos. São as lutas do dia a dia, as provações do dia a dia, é a porta estreita, o caminho difícil, o caminho que nós não temos glamour, que nós não recebemos aplausos, que nós não recebemos tapinhas nas costas, é o caminho da salvação em Cristo Jesus, é o que Jesus viveu, é o que nós, a igreja, devemos viver, atentando para uma tão grande salvação. A nossa salvação, ela é grande, irmãos, e ela é comprada por um alto preço, por isso nós devemos preservá-la em nossos corações. Temos grandes promessas e bênçãos que nos conduzem a uma grande herança na glória eterna, e nós não podemos negligenciá-la. Nós temos que preservá-la em nossos corações, tomar cuidado com a nossa vida espiritual, olhando para Jesus, olhando para a sua palavra, confiando nas suas promessas, confiando naquilo que Ele falou aos nossos corações, os que as pessoas não confiam, mas nós devemos acreditar e confiar no Senhor, porque Ele prometeu estar conosco, irmãos, todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Fechando aqui, simplesmente repetindo o verso 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como vamos escapar? Você tem resposta? Você não vai escapar. Eu não vou escapar. Nós só iremos escapar se nós atentarmos para esta tão grande salvação.
prestando atenção na nossa vida espiritual, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa comunhão com Deus, cuidando da nossa comunhão com a igreja e com os irmãos. Assim mesmo, debaixo de lutas e de provas, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Feche os teus olhos mais uma vez e vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graças nós te damos por tudo, meu Deus. Ajuda-nos a nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, a nossa comunhão com os céus, a nossa intimidade com o seu Espírito, ó Deus. Que o Espírito do Senhor venha fazer de nós homens e mulheres fortalecidos na graça e no poder, para nós atentarmos para a nossa tão grande salvação, para essa tão grande salvação, ó Deus. Que nós não venhamos desviar dos teus caminhos, nem da sua palavra, que nós não venhamos desviar das verdades das Escrituras, ó Deus, e que nós sejamos, ó Deus, perseverantes e não negligentes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso grande e eterno Salvador. Seja conosco, ó Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.